O Alan Gani, vamos falar primeiro sobre a possibilidade desses gastos suprirem aquilo que precisa o governo federal. Qual é a chance disso acontecer? É muito baixa, Evandro, Por quê? Mas muito baixa. Porque ele não limita o gasto, ele limita o crescimento do gasto. E o arcabouço fiscal, ele tem um problema na sua origem. Ele é focado na arrecadação. Ele atrela o gasto, um limitante do gasto ao aumento da arrecadação. Então, o gasto não pode subir mais do que 70% da variação da arrecadação, respeitando aquele limite, né, dentro de um intervalo de inflação mais 0,6 até inflação mais 2,5. Então, na melhor das hipóteses, quer dizer, a gente vai gastar 0,6% a mais da inflação. Isso sem contar as exceções. E é cheio de exceções. E aí o governo, Evandro, não mexe na principal exceção, que são as vinculações de gastos aí de saúde e educação, que são gastos estruturais. Não mexe também na questão previdenciária. Então a conta não vai fechar. E aí, se a conta não fecha, Evandro, o que acontece? Aumenta a dívida pública. No final das contas, o que está por trás disso? É uma discussão da sustentabilidade da dívida pública. Se a dívida pública ela cresce, trajetória ascendente, chega num momento que ela se tornará impagável. E esse risco está indo para preço, por isso que o dólar dispara. Ô Piperno, muitos analistas entenderam que o governo federal fez todo esse auê para anunciar esse possível pacote de corte de gastos, aproveitou esse momento para falar de medidas populistas, como a isenção da faixa do imposto de renda chegando até 5 mil. Embora todo mundo saiba que isso era e é uma proposta do governo Lula para esse terceiro mandato, anunciado inclusive durante a campanha eleitoral. Mas você acha que se esperou demais propostas sobre corte de gastos e o que veio foi uma medida que atende mais a essa população que estava na expectativa pelo aumento da faixa de isenção, inclusive colocando como contrapartida o aumento do imposto também para pessoas que ganham salários acima de 50 mil. Como é que você avalia essa crítica que veio por parte dos analistas de economia do país? Bom, primeiro, Evandro, eu gostaria que alguém me apontasse um único desses analistas que criticavam o fato de que o Brasil cobrava imposto de renda do sujeito que recebia 1,6 salário mínimo por mês. Eu quero ver se tem algum desses Faria Limes, dos seus porta-vozes, quem foi que criticou isso, né? Essa extorsão em cima do público mais pobre. Agora, veja, só corrigir essa extorsão resolve todos os problemas? Não. Esse pacote de medidas, talvez, aliás, tenha cometido como grande pecado o fato de anunciar cortes, anunciar fim de aumento de algumas despesas, tem cortes e tem fim de aumento de algumas despesas, junto com a questão da isenção do imposto de renda. Talvez esse problema de comunicação tenha causado mais ruído do que realmente alguma possível debilidade do pacote. Agora, veja, eu acho que ele é um ponto inicial para algo que vem maior, até porque se o Congresso, e o governo sabia disso, se o Congresso está enviando aí um pacote paralelo, e nesse pacote paralelo são previstas algumas medidas que não estão contempladas nesse anúncio feito pelo ministro Haddad, é muito possível que algumas dessas medidas defendidas pelo Congresso sejam de alguma forma anexadas aí. Só que é bem verdade também que o governo muito provavelmente não quis arcar com o ônus político de todas essas medidas. Mas que esse pacote vai ficar maior do que o anunciado pelo ministro, eu não tenho a menor dúvida. Pois é, José Maria, esse foi o grande questionamento, né? Por que trazer uma medida de aumento da isenção da faixa do imposto de renda junto com aquilo que deveriam ser propostas para o corte de gastos? Porque, no fim das contas, o que a gente mais tem falado no dia após o anúncio é a isenção da faixa do imposto de renda, que inclusive trouxe reflexo para a maneira como o mercado olha para o dólar. E uma isenção na base, eu vi os cálculos, né? Porque trata-se de uma pirâmide, né? Poucos brasileiros recebem lá em cima. A maioria, a base da pirâmide é que tem esse grosso. Eu não estou defendendo, apenas explicando. Então, quando se aumenta essa base, a perda de arrecadação é muito grande, né? E o imposto de renda é uma arrecadação muito forte para o governo. Alguma coisa deu errado.
E isso fica muito claro. Não é à toa que o dólar atingiu os R$6, o maior patamar da história do real, que começou lá em 83 centavos, era o valor do dólar, né? 83 centavos de real chegou a esse patamar, e agora R$6. Então, alguma coisa deu errado. O mercado não é vingativo, o mercado não faz leituras erradas. O governo passa vacilo e mostra que a Gleisi Hoffmann venceu o Fernando Haddad, que é essa luta interna no governo, o enigma do governo para saber se eu te decifro ou te devoro. Então, a equipe econômica foi devorada nesse enigma aí. Alguma coisa deu errado e pronto. Agora, a proposta é aquela que eu te falei. A montanha pariu o rato. Já se pensava num grande corte, numa proposta boa para o Congresso Nacional, mas não, foi pequena. O próprio governo fala ali em 35 bilhões de reais depois de todo o processo. O mercado queria 45, 44 bilhões no mínimo, para se pensar em equilíbrio. Por que essa exigência do mercado? É porque o governo quer entregar o tal superávit fiscal, ou então o 0 a 0, né? O equilíbrio fiscal. Sem um corte de 44 bilhões, o governo não entrega o que prometeu, ou seja, namora, flerta exatamente com a falta do equilíbrio fiscal, e isso é muito grave. Eu presto muito atenção, não é só na economia do dia a dia, né? A economia nossa de cada dia, mas principalmente sobre a crise fiscal. A crise fiscal derrubou a monarquia. A República foi instalada diante de uma crise fiscal forte. Em seguida vem lá a instalação do regime militar. Por quê? Crise fiscal no governo civil. E depois, por que o regime militar caiu? Exatamente por uma crise militar. Veio a democracia, a situação estava complexa demais, inflação atingindo os 80%. A Dilma, diante de uma crise fiscal muito forte, sofreu um impeachment. Então, nós temos que olhar com muito cuidado o que é uma crise fiscal. E por que houve a decepção? Porque todos entenderam que o governo não entendeu isso, não está entendendo e indo num caminho muito próximo ao governo Dilma. Então, assim, como a pauta econômica anda fácil, temos que acreditar na possibilidade dos deputados e senadores remendarem ou até aprovarem uma emenda paralela aí que faça realmente o corte necessário. Ô Gustavo Segré, eu percebi que essa decepção te atingiu também. Eu quero entender por quê e se, no teu ponto de vista, não há nada de bom naquilo que foi apresentado pelo governo? Eu não sei se há nada de bom ou não há nada de bom. Eu espero que tenha alguma coisa de bom. Eu não quero que o Brasil se dê mal. Eu não gosto da ideologia de esquerda, mas eu não pretendo que seja ruim para o país, porque será ruim para mim. E eu não quero isso, nem para mim, nem para ninguém. O problema é que o governo deve ter feito reuniões, e eu até consigo imaginar essa reunião, dizendo, vamos ter que cortar gasto. Aí o presidente disse, não dá, eu não posso apresentar isso, então vamos lá, vamos dar algum morango para aqueles que estão esperando que é a base eleitoral do PT para mostrar que a gente vai cumprir essa questão de promessa de campanha de R$5.000 para isenção de imposto de renda. E aí apareceu isso no meio, em que a renúncia fiscal vai ser de 45 bilhões. Então estamos falando de uma diminuição de despesas com uma renúncia fiscal. Peraí, a diminuição de despesas é para gastar menos. Renúncia fiscal é arrecadação menor. Então, não bate uma coisa com a outra. Seria a mesma coisa que juntar uma família onde o pai e a mãe falam, oh, meninos, vamos ter que diminuir o consumo de luz. E a partir de agora, em lugar de carro, vamos ir de ônibus. E agora, em lugar de comer fora, vamos comer marmita. Perfeito. Aí os meninos começam a chorar. E falam, não, tudo bem, no final do ano a gente vai para a Disney. Não, peraí. É corte de despesa, não dá para ir à Disney, tem que ser corte de despesa. E o governo está contando com uma questão que não está prevista para o ano que vem. Se a economia não continuar crescendo em 3%, e não vai crescer 3%, ainda que o governo continue soltando dinheiro, Piperno, não vai. Está crescendo porque o governo está soltando dinheiro na base, não se iluda. É uma questão econômica, é teoria econômica pura. A gente aposta o que você quiser. Sabe o que vai acontecer? A despesa vai continuar aumentando, a arrecadação vai diminuir e o déficit vai se agravar. E aí você pode ter um STF que diga, não, isso aqui não inclui no orçamento, isso aqui também não inclui, isso aqui também não inclui. Mas a dívida vai aumentar, porque vai ter que financiar esse déficit, mesmo que não entre no arcabouço. Concluo, Evandro.
O governo propôs um arcabouço porque não queria ter o teto de gastos que foi aprovado pelo governo Temer. Ele prometeu que nesse ano teríamos déficit zero e não teremos, não teremos. O ano que vem deveríamos ter um superávit de 0,5. Salvo um milagre, não teremos. E no 2026 teremos um superávit de 1%. E salvo que juntemos a oração de todas as religiões, também não teremos. Então, é uma situação muito simples. O governo quer fazer de conta, mas a conta vai chegar. O Piperno estava quase tendo uma síncope lá. Por quê, Piperno? Não, e muitos, meu querido Gustavo Segré, mas eu vou me restringir a apenas para não alongar demais a discussão. É exatamente quando você fala como prevê a teoria econômica. Vejam só, a teoria econômica em relação às previsões de crescimento, ela tem credibilidade zero no Brasil. E não estou falando só no governo Lula, não. Errou feio em 2022, cometeu um erro grotesco em 2023, quando imaginava 0,8, cresceu 2,9. Chafurdou na lama esse ano, quando inicialmente se imaginava só 1,5 e vai entregar talvez 3,5. Como é que dá para a gente, entregar alguma credibilidade a esse tipo de previsão econômica? Então, em relação a isso, muita calma nessa hora.